noite, balaeiros e balaeiras. Estamos começando mais um Balaio Cultural nessa segunda-feira linda, quentinha e gostosa, que já estava demorando, já que já estava fazendo frio há muito tempo, já não estava gostando. Hoje, mais uma vez, eu preciso pedir desculpas para vocês, porque o nosso querido amigo Thiago não pôde comparecer. Ele está doente, tadinho. Mas vamos torcer para que ele melhore e quem sabe na semana que vem ele está aqui com a gente, não é mesmo? Bom, hoje vai começar uma série de apresentações sobre uma questão muito bacana que a gente tem aqui na cidade de Taubaté, que vamos dizer que tardou, mas não falhou, que é a nossa querida Mostra de Teatro, que esse ano está indo para a 11ª edição. E olha, pelo que eu tô sabendo, vai ter bastante coisa bacana. E vou até adiantar para vocês um pouquinho da programação. Hoje nós estamos aqui com nós vamos ter 3 grupos se apresentando para falar um pouquinho sobre a trajetória das equipes e também dos espetáculos que vão ser apresentados esse ano. Esse ano a mostra vai acontecer em setembro. As peças elas estão divididas. Como nos outros anos, tem algumas que vão acontecer na praça, ao ar livre, e outras que vão acontecer no nosso querido Teatro Metrópole. No caso das praças, elas vão acontecer na Praça Dom Epaminondas, tá bom? E hoje a gente vai começar, já vamos dar início a essa segunda-feira animada, com o nosso querido, já esteve aqui várias vezes também, né, no Balaio, não só no Balaio, mas também na Felicidade, um grande parceiro, que é o Cleberson Tavares, que está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a companhia. Bem? Tudo bem? Bem. Boa noite. Bom, para mim é muito bacana preservar o movimento, né? Então o fato da mostra estar sendo organizada, apresentada, é positivo para todo mundo. E eu fico feliz de ver que muitos artistas que têm aí seus 20 anos de carreira, alguns muito mais que 20 anos, eles preservem o movimento de ter espetáculos, de ter linguagens. Então, por enquanto, estamos assim. Tá certo. Mas o Cleberson, com a bagagem que ele tem, acredito que tem muito para nos contar hoje, não é mesmo? Vamos falar só um pouquinho, a princípio, da bagagem histórica. Como que é o seu trabalho, como que você começou e um pouquinho também sobre a companhia, não é mesmo? Ah, sim. Então, acho difícil. Então, eu comecei a estudar teatro em 88. E 88, 8 anos de idade, de lá pra cá foram 20 e poucos anos. E daqui a 5 anos eu terei 30 anos de carreira. Olha que absurdo, gente. Caramba. Tava pensando nisso, puxa vida, eu tinha que ter escolhido outra profissão. Mas às vezes não é uma questão de escolha, é uma questão de vocação, né? Porque eu também tenho outras habilidades. Eu sou arte educador formado desde o ano 2000 e na verdade a arte ela é espontânea, qualquer um é artista, qualquer um pode ser. Eu acho que a questão é quando a gente separa esse pode ser artista do que você quer ser artista. É uma questão de vocação. Aí. Ou insistência, né? Porque daí, no caso, a gente é muito insistente em fazer arte e fazer teatro aqui também na tem região. A questão do treino, não é mesmo? Sim. O artista... A gente sempre tenta ressaltar isso aqui, que o artista, ele não é só talento, ou não é só vocação. Não, tem que estudar muito, tem que correr muito atrás para conseguir o que quer. Uma das coisas que eu acredito é que a arte, ela é 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Então ela é um trabalho mesmo. É um trabalho como, sei lá, um telefonista que atende alguém que não conhece, é um trabalho como o guarda de trânsito que administra uma situação de conflito. A gente muitas vezes faz parte dessas relações de conflito que a gente procura minimizar. Por exemplo, a espera de alguém para um determinado show ou evento. A gente procura imprimir confiança no futuro, né? A gente tem essa função, essa missão, não necessariamente, né? A gente pode fazer parte disso também. E como eu comecei criança, para mim era tudo um deslumbre. Era muito bacana ver as pessoas estudando teatro. Eu estudei teatro mais vendo os meus amigos estudando teatro, porque a escola Fego Camargo, ela é a tradicionalíssima, né? Então eu passei por muitas pessoas que estavam estudando na Fego. E eu pegava a forma deles fazerem as provas, os teóricos que eles usavam, eu falava, nossa, que bacana, nossa. E eu pegava o material deles e eu fazia a escola com eles. Eu estudava com eles, eu batia texto, eu falava, nossa, mas está muito ruim isso que você está fazendo. Né? Então, como eu era criança, eu tendia a pegar as coisas mais pro natural.
Eu não gosto muito dessa coisa teatral. Estamos fazendo teatro agora e agora você que está... Não, eu acho que é assim, se o seu personagem ele é falso, então você é falso, né? Mas se a gente está na encenação, ela não pode parecer falsa para o público. Porque quando a gente começa o espetáculo, o público já sacou, olha, é brincadeira. A gente sabe que não é verdade. Só que aí você vai fazer você mesmo no palco, né? Então eu tenho isso com os atores que eu trabalho. Eu falo assim, olha, eu quero ver todo mundo, mas eu não quero te ver. Entende? Eu não quero ver o seu ego. Ai, você que se ama. Não, eu quero ver o personagem. Ok? Pode ser? E daí, às vezes rolam uns conflitos, né? Falar, poxa, gente, desculpa, mas pra mim é assim. Pra mim, estamos brincando? Estamos brincando, mas vamos brincar de uma forma que a gente seduza o público, faça o público entrar no jogo. E você se formou quando, no caso? Você se formou na FEGO mesmo? Então, qual é o lance da FEGO? Qual é o lance Eu da comecei FEGO? a estudar. Eu comecei a estudar numa escola chamada Arte Viva. Né? E a Arte Viva foi um desses exemplos de empreendimento da cidade com arte. Ela foi feita pela Conceição Molinaro e ela tinha parceria do Paulo Felício. Paulo Felício, que é uma figura emblemática da cidade, né? Ele participou de décadas da história da nossa cidade. E o que acontece? Eu estava estudando lá e eu recebi uma bolsa de estudos para estudar também na FEGO Camargo. Entendi. Eu fiz o curso básico da FEGO Camargo. Básico. Eu não fiz o regulamentar. Eu passei muitos anos com as pessoas que se formavam no regulamentar. E eu não tive interesse em ir para o regulamentar porque eu já trabalhava. Eu fiz parte daquele projeto Revivendo Lobato, que começou em 91. E daí ele foi até 2000. Esse eu conheço bem. Então, menina, e aí o que acontece? Eu fui desse projeto e eu só tinha, como eu ainda estava, né, em fase de desenvolvimento, eu estava na escola e eu estava no projeto Revivendo Lobato. Então, eu estava estudando, né, teatro, estudando a obra de Monteiro Lobato, que foi o que eu mais fiz, foi comer livro de Monteiro Lobato, infantil e adulto. E trabalho, escola, e daí junto com isso eu fui fazendo eventos que não tinham nada a ver com o sítio, né? Porque eu fui participando de outros grupos de teatro. Então até 97 eu estava na escola convencional, né? Estava no colégio. E aí terminou o colégio, muito estimulado pela minha mãe, eu falei assim, mas puxa, você vai parar um ano, né? É muito ruim parar. Porque quando você para, perde o movimento, aquela coisa de, não, vamos manter a cabeça funcionando. Daí eu saí do colégio e entrei na faculdade. E eu fiz a faculdade de arte e educação em Pinda. Então eu sou arte educador, especializado em artes cênicas. Entendi. Eu me formei no ano 2000. Então eu preservei essa coisa de estudar. Eu não fui para FEGO, não é porque eu não queria, é porque dentro da estrutura que eu tinha não cabia fazer um curso regulamentar para eu ser bacharel, né, para eu ser um ator especificamente e tal, sendo que eu podia ser o professor dos atores. Eu acho que eu podia contribuir mais no formato que eu estava, entende? E o tempo também era muito corrido, era muita coisa fazer ao mesmo tempo. E a ansiedade também, né? Aquela coisa. Sim! Então, agora você veja, né, de 2000 para cá, já são 13 anos formado, né? E como a gente trabalhava com essa questão profissional, e a questão profissional, gente, é burocracia. É aquela parte que desestimula o pensamento criativo. Ou que você usa isso para se revoltar, né? Porque a burocracia, ela é necessária até um certo ponto, mas ela bloqueia muito do entusiasmo, dessa vontade de fazer arte. E a gente estava trabalhando com o SESC, isso desde 99. 99. E que foi quando eu abri a minha primeira empresa, que era a Companhia Cenáculo. Não sei como ela está, porque eu me retirei da empresa, porque a gente teve conflitos de ideia. Acontece. E aí eu abri uma outra empresa, que é essa empresa que eu tô hoje, que é a Arte Ofício. Isso foi em 2002. Entendi. Então de lá pra cá nós já temos 11 anos de empresa séria, com CNPJ, com tudo que uma empresa deve ter. E em 2006 tornou-se uma burocracia obrigatória ter o DRT de ator. Sim. Que a FEGO, o curso, ele dava essa possibilidade. Você se formava ator e no final você podia pleitear o seu DRT, o reconhecimento
da classe Na artística. verdade, isso ainda acontece. Cara. Isso ainda acontece. E hoje eu acho que até acontece com um pouco mais de qualidade, mais velocidade. Porque naquela época, a pessoa se formava na FEGO, levava 3, 4, 5 anos para vir a autorização para ela, para ela retirar o DRT. Então hoje está mais prático. Né? Eu acredito que eles tenham aprendido com os erros deles, né? E hoje acertaram. Então a pessoa se forma, ela já pode retirar o atestado de capacitação profissional, que é o que diz que a pessoa pode ou não se registrar como artista no Ministério do Trabalho. Então, essas coisas de registro e tal, foi uma coisa que eu vim aprendendo desde 99. Né? Eu me tornei profissional na lida com o trabalho, mas eu não participei do regulamentar da FEGO. Entendi. Ah, mas pelo menos começou, independente de como começou, tem uma empresa própria agora. Como que funciona a companhia? Como que tá indo? É assim, ó. Porque eu queria saber mais ou menos quantas apresentações já foram feitas. Puxa, é um número muito grande. Vai dar uma média. Não, é que o que acontece é assim, ó. O trabalho artístico, ele é sazonal. A gente pode quase comparar ele com a educação. Só que o que acontece? Quando a educação inverna, o trabalho artístico aparece. Que é o quê? A educação inverna nas férias, né? No recesso. E o trabalho artístico, aí ele fica potencial nessa época. Porque também está muito envolvido com a questão do turismo também, turismo, cultural, lazer. Então... a gente consegue introduzir muitas coisas em calendários calendário de evento de cidades, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com prefeituras, né? A gente foi para Minas, a gente vai para o Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O fato da arte ofício ser uma empresa com a burocracia normal, que valida a gente ir para lá como artista, isso facilita, né? Agora, preservar a arte ofício que é a história, né? Porque o que acontece? As questões de contabilidade, tudo que uma empresa necessita, tem que se manter. O contador pago, o imposto pago, o alvará, tudo isso tem que se preservar. É a parte que eu chamo de fria do trabalho. Né? Você não precisa ser, nossa, paixão para pagar. Você tem que pagar, você não tem opção. Né? Você tem que ser disciplinado para preservar tudo em ordem. Porque não deixa de ser uma empresa, não é mesmo? É uma empresa, e está inserido em uma indústria cultural muito forte, inclusive. E o que acontece? A gente inserido na indústria, a gente caminha paralelo a qualquer grande companhia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. A gente é uma empresa como uma empresa qualquer. Né? E aí o que acontece? A gente procura mesclar o nosso trabalho. Então, a gente trabalhou muito com essa questão do teatro infantil, que o teatro infantil é o que tem mais mercado. Porque as crianças, elas são mais interessadas, os adultos, eles têm um receio, será que eu vou fazer com essas crianças? E a gente tem esse, não sei se eu posso falar domínio, ou essa habilidade de nos comunicar com eles. Né? Então, quando o adulto precisa falar alguma coisa, ele precisa dar uma ideia para a criança, ele normalmente usa o recurso do profissional de teatro. Que é uma forma lúdica, uma forma mais dinâmica também. Sim, porque o lúdico é gostoso. A gente tem um espetáculo que algumas pessoas já passaram, já declararam a morte dele, mesmo com o público. Tem gente que fala, nossa, esse espetáculo tem que morrer, ele já é muito velho. Mas, gente, nenhuma peça tem que morrer. Enquanto funcionar... Se ela é boa, se ela tem qualidade, se ela tem público, a não ser que ela tenha sido assistida por todo mundo. Todo mundo já assistiu. Então, beleza, meu amigo, todo mundo assistiu. Agora fecha essa peça. Eu até entendo. Mas, pra todo mundo assistir. Pensa bem, a gente tem mais de 200 mil pessoas na cidade. Tem quase 300 mil habitantes na cidade de Taubaté. Na cidade, eu tava fazendo a contabilidade desse espetáculo, e eu vi que ele já foi assistido por 15 mil pessoas na cidade. Só que são 10 anos de espetáculo. Entendi. Então, 15 mil pessoas na cidade já pra levar não é 60 nada. Anos, né? Mas entende? 15 mil pessoas não é nada. Entendi. Né? Para a cidade com quase 300 mil. Né? Então, quando você fala assim, com números, como que é? É sazonal. Então, por exemplo, esse mês é um mês pesadíssimo pra gente. Muito bacana. O próximo mês vai ser também pesado. Muito legal. Então,
eu entendo como saudável um grupo ou uma empresa de teatro que tenha pelo menos 5 apresentações no mês. Se tem 5 apresentações, eu entendo que é saudável. Não é suficiente. Eu acho que é o suficiente para a gente ser firme, para a gente ter o carro do ano, para a gente ter uma vida que é de um profissional, como qualquer outro profissional pode ter. Eu acho que é saudável ter 10 dias de evento. Que seria a apresentação, seria uma ação, por exemplo, de combate às drogas. Sim. Seria um evento. Então 10 dias seria bacana, porque a gente não trabalha 10 dias. Se a gente tiver 10 dias de evento, a gente trabalha 45 Sim, dias. porque tem toda a preparação. Que é a preparação, organização, administrar esse pessoal. Isso se 45 dias mais ou menos forem suficientes, porque dependendo do espetáculo precisa de 1 ano, 2, 3. Sim, mas o que acontece na nossa realidade da cidade é o quê? Porque aqui, por exemplo, a gente tem alguns picos bastante interessantes. Por exemplo, Semana Monteiro Lobato, que são Sim. semanas que chamam bastante, o público chamam bastante atividades culturais. E já entrando um pouco, já até invadindo, o espetáculo que vocês vão apresentar, no caso, é o Circo Daqui. Né? Isso, o Circo Daqui, ele é uma segunda experiência que a gente tá desenvolvendo. Que é o quê? A gente reconhece que os textos teatrais que a gente tem hoje, eles são rasos. Porque a vida é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, até você fazer um texto, uma proposta que se encaixe, que comunique com as pessoas, ele realmente, assim, não dá pra você falar pro dramaturgo, ô dramaturgo, faça um bom texto. Porque o ator salva o texto. O texto pode até não ser tão bom, mas a encenação, as propostas que você coloca durante o espetáculo, aí fala, nossa, que texto... O texto é uma porcaria. Mas a encenação fala, nossa, meu, que peça bacana. E a gente, como vai tratando com fluxo de pessoas, a pessoa não vai ficar com a gente a vida inteira, entendeu? Ela está no momento com a gente. Quanto melhor for o momento que ela se dispõe a estar conosco, melhor é o espetáculo. Eu sempre digo isso para as pessoas, gente, é só agora, tá? Agora é o melhor dia das nossas vidas. Agora é o melhor espetáculo. Agora, não é amanhã. Ai, mas nós temos um mês de apresentação. Não é um mês de apresentação, é essa apresentação que é a melhor. Aí fechamos aquela apresentação, vamos para uma outra apresentação. E o circo, ele foi uma experimentação que a gente fez. Entendi. Por causa dessa questão do texto. Texto frágil. Então, o que a gente queria? A gente estava trabalhando de uma maneira que a gente não precisasse ficar se comunicando por texto. Para tirar essa pobreza que o texto estava, né? Então, o que faz? Mata o texto? Mata o texto? Será que mata o texto? Aí a gente experimentou num outro espetáculo chamado O Dilatador de Partículas. A gente estava numa peça convencional, né? Um enredo, tudo tal. Daí, depois dos primeiros 15 minutos do espetáculo, a gente não declara isso para o público, mas a gente simplesmente não fala. Porque não tem a necessidade de falar. Não tem a necessidade. Então vai acontecendo coisas assim que não tem fala. Daí, o mais bacana é que a gente tem apresentado ele bastante, né? E quando termina a peça, as crianças falam assim, vocês não falaram? Porque a gente está habituado a ir no teatro e ai, não concordo. Ai, concordo. Ai, não concordo. Né? Tem isso. E o que a gente fez? A gente discretamente tirou o texto. Não tinha texto. Né? Depois do começo do espetáculo. A pessoa já estava habituada mesmo a ficar ouvindo coisas. Daí, quando terminava, até os adultos falavam, mas a peça não fala? Não, gente, claro que fala, tem um texto. Tem um texto na coisa peça. diz, né? E aí, essa foi a primeira experiência, o dilatador de partículas. Quando a gente chegou no Circo Daqui, tinha a ideia do Circo Daqui, né? Olha, podia ser isso. Aí a Cristina Alves, que ela é artista plástica dentro da arte ofício, artista plástica mesmo. Eu fazia tudo. Cenário, figurino, montar, tudo. Né? E isso é muito estressante, porque quanto mais gente participando do processo, eu acredito que mais longe a gente vai. Porque assim, você é a vendedora. Ótimo, você tem que vender o trabalho. Aí temos o dramaturgo, ele tem que escrever. Essa é a função, né? Às vezes é uma questão de aptidão, não de necessidade. A gente trabalhava muito com a necessidade. Precisamos escrever o texto. Tem que estar pronto o texto. Tem que estar ensaiado o grupo, né? E aí a Cristina Alves veio como artista plástica, ela começou a fazer os cenários
dos espetáculos da arte ofício como artista plástica. Não como, ela faz cenário, ela faz isso. Não, ela Sim. foi lá como cenógrafa. E aí, quando ela veio como cenógrafa, eu não descarto a opinião das pessoas, nem as sugestões. Ela viu a ideia do circo daqui, ela falou assim, nossa, pensei no roteiro. E ela escreveu o roteiro. E aí ela escreveu o roteiro e eu olhei e falei, ué, por que não? Eu não dei, eu não fiz cortes, nem enxertos no roteiro. Eu falei, nossa, bacana o roteiro, vamos fazer? E a gente foi fazendo o roteiro. Os próprios atores ficaram assim, não vai falar nada. Como assim? Não vai falar nada? Eu falei, gente, vamos ver se precisa falar. Na minha cabeça eu fiquei, fica quieto, não fala nada. Porque não precisa, o espetáculo não tem essa necessidade de ter fala. O público já vai ficar conversando, entende? Então assim, eu quero que a fala seja o que vai acontecer do público pro espetáculo após o espetáculo, não durante. A gente não precisa disso. Então, por que o público precisa assistir Circo daqui? Porque é divertido, ele vai te entreter, ele é inesperado, porque mesmo quando com as coisas que a gente já tem ensaiado, combinado, eu busco estimular nos artistas que eles me surpreendam. E eu também faço isso com eles. Então assim, pode ser que essa apresentação que você vai assistir seja única desse jeito. Porque ele é um espetáculo orgânico, ele está vivo. Né? Ele pode melhorar muito, a gente pode acrescentar coisas, o público pode contribuir com a indiferença ou com o entusiasmo dele. Então eu acho que assistir o circo daqui é uma forma de se sentir bem e falar, nossa, tem isso em Taubaté também, entende? É uma proposta nova. Então fala pro nosso público quando vai ser, como vai ser. Então, quando? Dia 9 de setembro, às 15 horas, na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté. Lembrando que os ingressos... Vai ter ingresso para essa... Então, o ingresso do circo daqui é um sorriso. Você paga na hora. Você chega, ocupe o seu lugar na praça, ok? Se quiser levar um banquinho, por então, favor. Acho que não vai ser muito caro, então, não é mesmo, gente? Acho que dá pra todo mundo participar e é bacana, é uma coisa diferente, uma coisa inovadora aqui na nossa cidade. Então, eu acredito... Adultos e crianças. Sim, a gente Público procura geral. não discriminar o público. Não, nada. Bullying não, é pra quê? Não precisa. A gente já sofreu tanto bullying. Tá certo. Não tem experiência sobre isso. Clebson, eu agradeço muito a sua presença. A gente vai ter que dividir os pedacinhos, assim, o programa, pra poder caber todo mundo, quero dar espaço pra todo mundo. Mas tá super convidado pra voltar, pra falar mais um Vai ser um pouquinho. prazer. Sem sombra de dúvidas. Nossa, tem que vir mesmo. Quando tiver coisa nova também, fala pra gente. A gente Opa, tá certo. pode deixar, gente. Obrigada, viu, gente? Paulinho, pode dar aquele rápido intervalinho, a gente já volta, tá bom?